Olá, seja bem-vindo! Aqui é a Maria Eduarda, Bruna e Lucas e está começando mais um episódio do Esclarecer. Vocês se lembram do episódio 16, O Sentimento por Excelência? Então, aquele bate-papo sobre o amor foi muito legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse amor tão gratificante e que é tão difícil de se explicar. O amor pelos animais. Será que a doutrina espírita tem um esclarecimento a respeito dos animais? Você já se perguntou se seu pet tem alma? Qual a utilidade dos animais domésticos entre nós? Pessoal, o Espiritismo tem sim muito conteúdo sobre o assunto, mas é claro que a gente tem que trazer aqui alguns livros de destaques do capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec elaborou várias perguntas com aquela dedicação que a gente conhece muito bem. Então bora lá para alguma delas. Pergunta 593. Os animais só agem por instinto? O instinto domina a maioria dos animais, mas como todos podemos ver, muitos agem com vontade determinada. E isso acontece porque eles têm uma espécie de inteligência, mas muito limitada. Pergunta 597. E já que os animais têm uma inteligência que dá a eles certa liberdade de ação, haverá neles um princípio, ou seja, algo que existia antes do corpo material? Sim, existe um princípio e que sobrevive ao corpo. 597. A. Esse princípio é uma alma semelhante à alma do homem? É também uma alma, mas é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus? 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. A pergunta de número 600 esclarece como e onde ficam as almas dos animais depois da morte. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Pergunta 601. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva, como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e subordinados ao homem. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não, para eles, o homem é um Deus. Pois é, gente, a nossa responsabilidade perante os nossos irmãos menores é muito grande. Então, pessoal, a hora é agora, porque o futuro deles é o nosso futuro também. De que adianta cuidar de alguns poucos com excessos e luxo se existem milhões abandonados nas ruas com fome, sede, dor, frio, calor? A gente pode sim fazer muito com pequenos gestos. Compartilhar o trabalho das ONGs, por exemplo, é super importante. Com a divulgação, sensibilizamos outras pessoas que ainda não sentiram esse amor e não têm o esclarecimento que nós já temos. E para finalizar esse bate-papo, vamos deixar uma frase do querido e inesquecível Chico, que amava os animais. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.